Você pode manter-se entusiasmado a vida inteira. Não importa o que aconteça em sua vida. Você precisa ter entusiasmo. Percebi que o que eu disse talvez requeira uma pesquisa maior. Porque você pode dizer imediatamente, mas e os problemas que existem nesse mundo? E as doenças? E as frustrações? Dores, mágoas, dificuldades? Não deixe nunca ninguém dizer que você pode passar sem essas coisas. Isso faz parte da vida humana. Mas quando alguém diz que você pode superar tudo isso, então seria um postulado bastante diferente. E o que estamos dizendo agora é: você pode ter um profundo entusiasmo que ficará com você a vida toda. E não será apagado ou dissipado. Todos aqueles que o conheceram concordaram que não existe alguém mais entusiasmado que Norman Vincent Peale. Ele envolvia-se com toda a alma em qualquer problema que valesse a pena e era sempre o primeiro a dizer, vamos conseguir. Não importava se a tarefa era difícil à primeira vista. Você gostaria de ser como o Dr. Peale? Ter um alto nível de entusiasmo que permanecesse por toda a sua vida? E ele nunca deixava de estar entusiasmado. Imagine poder colocar muita energia em tudo que você faz e saber que amanhã, ao invés de estar cansado e sem coragem, você pudesse estar até mais entusiasmado com tudo que o dia iria lhe trazer. Eu acho que seria maravilhoso, mas vamos ser muito cuidadosos em nossa definição de entusiasmo dentro do contexto do pensamento positivo. Quando você pensa realmente sobre isso, o entusiasmo pode ser um fator negativo. Conheço pessoas que são entusiasticamente mal-humoradas. Conheço a maioria das experiências que tiveram. Elas parecem fazer muito esforço para ser a pessoa mais infeliz da sala. Tive uma tia que era sempre a mais doente ou a mais preocupada ou que tinha menos sorte que qualquer outra pessoa. Ela não admitia nem mesmo discutir o assunto, colocava todo o seu entusiasmo para sentir-se miserável. Acho que todos nós conhecemos pessoas assim e sentimos pena delas porque estão gastando energia de maneira errada, ao invés de mudar isso para viverem melhor. Por isso, antes de prosseguirmos, vamos descobrir do que estamos falando quando falamos sobre o entusiasmo. É a paixão por aquilo que você faz e pela forma como faz, que faz com que sua vida seja cheia de objetivos, alegrias e significados. Dr. Peale disse que o entusiasmo é uma atitude mental muito forte que talvez seja difícil de alcançar e difícil de conservar, mas é muito poderosa. Não se esqueça de construir uma estrutura positiva. Pense que em sua vida destaca-se como uma pessoa entusiasmada. Para mim, seria o meu primeiro chefe. Não conheço outra pessoa que consiga transformar tarefas chatas em tarefas interessantes e até engraçadas. Ele sempre procurava olhar para a solução antes de ter tempo para se aborrecer com o problema. A pessoa mais entusiasmada que conheci foi a Sra. Adderley, minha professora do Jardim da Infância. Não importava como o tempo estava e nem se tínhamos feito muita bagunça. Ela estava sempre muito entusiasmada. Eu acabava sorrindo só por estar ao lado dela. Seu entusiasmo pela vida era tão evidente que conseguia tirar proveito com as experiências geradas pelas crises. E sabe que fui falar com ela mais tarde e ela ainda causou aquela mesma impressão? Mas e você? Pense em alguma pessoa que tenha influenciado você durante o curso de sua vida. Quem realmente se destacou e esteve pronto para se desdobrar sinceramente em alguma de suas experiências? Pode ter sido um parente, um amigo, um colega de trabalho ou alguém que o serviu num restaurante ou numa loja. Ou, como aponta o Dr. Peale, pode ter sido uma criança. Então dê uma olhada no espelho e pergunte a você mesmo: eu ainda tenho o entusiasmo que Deus me deu quando eu era bebê? Você já viu como o bebê é entusiasmado? Sabe, acho que é uma boa coisa termos muitos bebês. Porque se não estiverem por perto, nos tornamos pessoas chatas e aborrecidas. Porque para a criancinha, o mundo dela é simplesmente maravilhoso.
E o grande cientista Huxley disse que o espírito do gênio é levar a atitude da criança até a idade avançada. Mesmo que você seja um homem de idade ou uma mulher de idade, você pode ser tão entusiasmado como quando era um menininho ou uma menininha, porque existe dentro de você a marca de um gênio. Isso é o suficiente. As crianças têm a grande capacidade de olhar para o mundo como um lugar maravilhoso para se estar. Eu fui ao cinema na semana passada com uma amiga e seu filho mais novo, Jason. Como era um filme bom, a filha estava dobrando a esquina. Bem, Jason mal podia se controlar. Ele estava muito entusiasmado e quando conseguiu entrar no cinema, ele não pôde nem comer pipoca, porque a máquina havia quebrado. Mas Jason não se importou. Ele só queria ver o filme. Dentro do cinema, os assentos estavam todos tomados e tivemos que nos sentar no corredor lateral. Jason achou que estava tudo bem. Por causa de problemas com o projetor, o filme começou atrasado e o pessoal começou a resmungar. Foi quando Jason ficou de pé e disse às pessoas em volta que o filme era tão bom que não precisavam ficar bravas por causa de alguns minutos. E quando o filme acabou, Jason aplaudiu com alegria, porque ele havia se divertido tanto que seu entusiasmo até contagiava, e em poucos segundos todo o pessoal também aplaudia. Minha amiga e eu sorrimos uma para a outra e decidimos que o filme era bom e que as inconveniências não importavam. Jason nos passou sua atitude de entusiasmo, e isso pode acontecer quando você tiver o seu entusiasmo. Parece uma infecção que pode ser passada para qualquer pessoa que esteja perto. A história de Jason nos faz perguntar o seguinte: o que faz com que as crianças sejam tão entusiasmadas? Talvez seja porque elas esperam que tudo seja bom e positivo, e elas ficam sinceramente agradecidas quando isso acontece. Observe as crianças e você vai perceber como elas se recuperam bem. A expectativa delas é ser feliz. E se aquela expectativa não estiver dando certo, elas irão procurar fazer todo o possível para mudar aquela realidade e conseguir aquilo que esperam. Mesmo que para isso precisem chorar. Os adultos agem de maneira diferente. Uma criança percebe que a expectativa pode ser igual à realidade e nós confiamos em nossa percepção para definir a realidade em cada situação. Nós seguimos o que está escrito, sem buscarmos alternativas. É tudo branco ou preto, sem nenhum sombreado acinzentado. A fila do cinema estava muito grande, não tinha pipoca, os assentos não eram bons. Demorou para começar o filme. Pensando assim, a experiência como um todo seria desprazerosa, e nós não iríamos querer fazer isso de novo. O segredo, então, é lembrar de Jason e tentar resgatar o infantil e cuidar bem dele a cada novo dia. Quando crescemos, começamos a imitar os adultos que estão próximos. Assistimos à televisão e percebemos que a maioria das pessoas é negativa. Elas estão em toda parte. Aprendemos a copiar personagens inadequados em lugar de boas pessoas. Nós também podemos adquirir mais entusiasmo sendo imaturos. É assim que a mensagem acaba se perdendo e nós acabamos ciscando para trás como o peru ao invés de alcançarmos voos como as águias. A águia era um símbolo importante para o Dr. Pio e ele sempre a citou em seus textos. E aqui diz: ela preenche a minha mente com coisas boas e assim consigo permanecer jovem e forte como uma águia. Isso não é incrível? Você vê, se você for como ela toda a sua vida, ela irá preencher a sua mente com coisas boas. E então você permanecerá jovem e forte como uma águia. Você já viu uma águia? Tirando a águia que tem no dólar. Eu me lembro de ter visto uma águia, ou pelo menos parecia que era. Ela levantou o voo de maneira espetacular. Com aquelas asas poderosas cortando o ar e dominando aquela paisagem fantástica até o topo de uma montanha. Nada poderia trazê-la de volta, nada podia tocá-la, nada a faria fracassar, nada a derrubaria, porque aquela era uma águia. Então você vê, se você deixar a sua mente preenchida com coisas boas, você poderá permanecer jovem e forte como uma águia. E as pessoas que conhecem o Senhor são como as águias. Eu concordo com o Dr. Pio e considero a águia um símbolo pessoal para me lembrar de ser entusiasmado.
Quando sinto que estou começando a me aborrecer com alguma coisa que tenho que fazer, lembro-me da águia voando pelas montanhas, dominando totalmente o seu próprio universo. E eu tenho inclusive a foto de uma águia no meu espelho para me lembrar sempre que preciso de manter o foco no céu e não ficar me preocupando com as sujeiras que tem debaixo do meu sapato. Esse é um bom momento para pensar como você age, reage e interage com as pessoas com quem você tem contato todos os dias. Você sente alegria pela vida, entusiasmo pelo que faz? Você percebe como os outros reagem bem ao seu sorriso? Você pode pensar em algum momento em especial que você poderia ter mudado o resultado se tivesse agido com entusiasmo ao invés de ter agido com negativismo ou passividade? Uma verdade sobre pessoas entusiasmadas é que elas são muito lutadoras. Nenhuma delas executa qualquer coisa de valor simplesmente ficando sentada, reclamando e dizendo como a vida é desgastante. Você pode encontrar centenas de exemplos sobre isso no campo dos negócios. Cada pessoa de muito sucesso é permeada por grande entusiasmo quando tem uma nova oportunidade. É o entusiasmo que preenche a mente de uma pessoa sincera, que a orienta e a impulsiona em direção ao sucesso. Os grandes atletas são modelos de entusiasmo. Eles trabalham para vencer e veem a chance de derrota quase que de forma inadmissível. São impulsionados para adiante até a chegada dos obstáculos que faz com que eles saltem e continuem seguindo em frente para atingir seus objetivos. Dr. Pew fala sempre desse tipo de atitude, referindo-se ao princípio do como ser. Existiu um professor nesse país há alguns anos chamado William James, e ele apresentou o que chamou do princípio do como ser, o qual já falei a respeito diversas vezes. Se você quiser ser de um jeito, coloque as palavras não e os quem me dera de outra forma. Por exemplo, se você estiver com muito medo e não quiser estar com medo e agir como se estivesse cheio de coragem, quanto mais você agir dessa maneira e quanto mais pensar de forma corajosa, mais as forças da natureza irão conspirar a seu favor. Você pode vir a ser da maneira como quiser ser. Se você quiser ser ruim, pensar e agir dessa forma, acabará sendo. E você pode dizer para mim, todo esse entusiasmo que você disse é ótimo, mas eu não tenho entusiasmo. Não posso comprá-lo na loja. E então, se não tenho entusiasmo, como poderei ser entusiasmado? Qual a resposta para essa questão é, você está começando a agir de forma entusiasmada. No dia seguinte, você levanta, que seria amanhã, e fala sobre o assunto do entusiasmo com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com quem estiver por perto, e você fala sobre o entusiasmo com todo mundo o dia inteiro, e acabará ficando entusiasmado. Hoje, o princípio do como ser será tratado também como visualização. Isso significa simplesmente que você vê o que você quer de forma tão clara que realmente acaba virando verdade. O grande atleta olímpico Milt Campbell usava a visualização como ser quando estava treinando para alguma competição. Quando era um garoto de 12 ou 13 anos, ele parou na frente do espelho, estufou o peito e declarou: "Eu serei um dos maiores atletas do mundo." O irmão dele riu muito, mas Milt nunca deixou que a gozação prejudicasse. E nos 2 anos seguintes, ele treinava, andava e falava como se já fosse o maior atleta do mundo. Quando as pessoas diziam coisas contra, ele tirava da cabeça, porque estava determinado a não deixar que seu entusiasmo o abandonasse nem um instante. E em 1956, ele leu no jornal sobre o que havia realizado. Em letra vermelha, seu nome, Milt Campbell, o maior atleta do mundo. O princípio do como ser o impulsionou e ele focalizou no entusiasmo que funcionou para que aquele garotinho vencesse em New Jersey. E pode funcionar para você e para mim, exatamente da mesma forma. Simplesmente decida o que você quer e deixe a sua mente fluir com alegria e energia, como se já tivesse conseguido. Além da visualização, Dr. Pew acredita que existe outra maneira de você produzir entusiasmo, que é amando a vida que você vive. Então, como podemos ter entusiasmo na vida? É simples assim. Cultive a habilidade de amar a vida. Ame as pessoas com quem você vive. Ame o céu abaixo do qual você vive. Ame todas as facetas da vida. Jesus nos ensinou que a pessoa que ama é uma pessoa feliz. A pessoa que ama todas as coisas torna-se entusiástica, cheia de prazer e de alegria na vida. É simples dessa forma. Não estou dizendo nada muito profundo. É uma coisa simples. Se você não é entusiástico, comece hoje
a cultivar a simplicidade de uma vida de amor. Quando o Dr. Pio diz para cultivar a simplicidade de amar a vida, pode parecer mais fácil falar do que fazer. A verdade é que a alegria e o entusiasmo podem fazer qualquer vida mais completa, mais rica e mais recompensadora. Vamos dar a você 4 passos que Dr. Pio recomendaria para realizar uma existência mais entusiástica. Se você quiser aumentar o seu nível de entusiasmo, o primeiro passo é olhar para o que você tem de bom. Pare de colocar-se para baixo. Tire qualquer ideia de fracasso e lembranças dos erros. Veja-se como uma pessoa competente e alguém de valor como você realmente é. Quando você se sentir bem com você mesmo, você vai começar a se sentir bem com outras coisas. Passo 2. Jogue fora todos os pensamentos de pena de si mesmo. Comece a pensar nas coisas boas que adquiriu ao invés do que perdeu. Se você nunca fez isso, deveria sentar-se e listar todas as suas características de personalidade, seus talentos, amigos, família, saúde, todos os fatores que contribuem para o seu bem-estar. Um dia ensolarado em seu quintal pode ser um acontecimento tão prazeroso quanto umas férias. Tudo irá depender do tipo de entusiasmo que você coloca. O terceiro passo para ter uma vida mais entusiasmada é parando de pensar em você mesmo e procurar outra pessoa que precise de sua ajuda. Dê um passo para fora de si mesmo. Envolva-se com as tarefas, causas. Desenvolva a paixão pelo interesse. Sempre que puder, solte um pouco do seu tempo e a sua energia. Não é hora de ficar perdendo tempo e energia em coisas que fracassaram no passado ou que o desapontaram. Comece a pensar quais são as coisas positivas que você pode fazer agora. Seja construtivo, ao invés de ser destrutivo. O passado já foi e não pode voltar e nem ser mudado. Todos os dias, quando você acordar, você tem a oportunidade de um novo começo. Comece um novo dia hoje. Planeje o amanhã e esqueça o que passou. E o passo 4. Olhe para cada problema como se fosse um desafio que pode ser transformado em um tesouro se você o abordar com entusiasmo. Isso significa desenvolver da melhor forma esse poder que habita em você. O entusiasmo é contagiante. Aprenda-o, viva-o e passe adiante. Com esses 4 passos, Dr. Pio costuma falar sobre os 11 grandes planos que podem quase que garantir a mudança de atitude. Conheci um homem outro dia durante uma reunião onde eu palestrava. Ele me contou sobre a confusão que fez na vida. E como ele estava se sentindo. E como o entusiasmo estava longe dele. Mas ele disse que leu um dos meus sermões em que eu dizia: reze muito, viva muito e assim por diante. E ele me contou que tem se sentido pequeno. Eu penso que ele entendeu o conceito da águia e que ele quer ser uma águia. Ele disse: eu tive provas do que você falou no sermão. Adotei o 11º grande plano e ele leu para mim e então eu entendi. Foi isso que ele disse que faz. Todas as manhãs e todas as noites, reze muito, viva muito, acredite muito, haja muito, sonhe muito, trabalhe muito, doe muito, perdoe muito, ame muito, seja muito e ria muito. Não é maravilhoso? Por isso, quando você sair daqui hoje, lembre-se dessas 11 coisas. Reze muito, pense muito, acredite muito, haja muito, sonhe muito, trabalhe muito, doe muito, perdoe muito, ame muito, seja muito e ria muito. E você vai descobrir que preencheu a sua mente com coisas boas. Então, você vai poder ser jovem e forte como uma águia. E você terá entusiasmo a seu favor enquanto você viver. Esse é o final do lado A. Para ouvir esse lado de novo, volte a fita para o início. Para continuar o lado B, vire agora a fita. Bem, a pergunta que eu quero fazer agora é: você gostaria de ter o melhor nesse mundo? Ou você está esperando merecer o pior? Todo mundo com um pouco de inteligência sabe a resposta para essa pergunta. Você preferiria ter o melhor? E como você vai conseguir o melhor? A resposta é
pense o melhor e não o pior. Porque nessa jornada você consegue o que pensa. Se você quiser saber o que quer ser daqui a 10 anos, eu posso lhe dizer. E eu não preciso de bola de cristal para fazer isso. E nem preciso ler a mão. A mão seria mais fácil. Mas o que você tem que fazer é ler o seu pensamento e ativar a sua mente. Porque daqui a 10 anos, esse tipo de pensamento irá ativar o universo à sua volta e irá produzir uma condição especial que fluirá para o estado mental. Muito perigoso. Essa coisinha nebulosa chamamos de pensamento. Como uma aranha tecendo a sua teia. Isso é muito nebuloso. Você pode ver, mas não pode ver o pensamento. Tudo o que pode ver é o caminho do pensamento e o efeito do pensamento. E você terá muitos pensamentos. E daqui a 10 anos, você será e eu serei o que pensamos. Os pensamentos do Dr. Peel o transformaram em um caloroso e atencioso otimista. Ele é um exemplo perfeito de uma pessoa com pensamentos positivos, o que significa que seu otimismo se projeta. Algumas vezes, se você estiver se sentindo cético, você pode buscar pessoas que são extremamente otimistas. Porque é difícil acreditar que o mundo seja brilhante e positivo quanto apostaram. Entretanto, são os otimistas que têm se tornado grandes empreendedores, aventureiros, inovadores, líderes, executores e pensadores. É por isso que o otimismo é uma das melhores qualidades do pensador positivo. Quando você tem pensamentos positivos, sua mente impulsiona força para todas as suas ações. Pessoas otimistas são realizadoras. Elas veem apenas o sucesso e recusam-se a aceitar a derrota. Para eles, o copo está meio cheio, ao invés de meio vazio. O pessimista, por outro lado, acredita que o pior sempre pesa mais na balança da vida. Em nossa cultura, o pessimista é provavelmente o mais encontrado, caricaturado nos velhos desenhos em quadrinhos. Lido Abner, Joe Beefstick, passou a vida toda com uma nuvem negra sobre sua cabeça e a chuva caía bem em cima dele, em nenhum outro lugar. Ele é o pessimista perfeito. Vivia onde o Dr. Peel chamou de teto baixo. Se você já voou de avião, você deve saber o que é teto baixo. Assim que você sobe, o ar em volta do avião é cinzento e assustador. Não é possível ver o sol e o céu azul. Esse é o estilo de vida do pessimista. O otimista, por outro lado, sabe que quando você atravessa as nuvens, o sol estará brilhando e o horizonte estará à sua frente. O otimista sempre olha para o lado bom em cada situação difícil e tenta deixar a mente limpa para os pensamentos saudáveis. Se você é um grande otimista, irá olhar para o ponto positivo de cada fato, irá ver cada situação de forma realística, mas você também vê alguma coisa a mais. Você reconhece que é um desafio para sua inteligência, sua ingenuidade e sua fé. Procura uma liderança interna para então saber como lidar com os problemas mais difíceis. Você não desiste, mantém o pensamento porque você sabe que há uma resposta e que com certeza irá encontrar. Talvez você enfrente os fatos, ou talvez desvie deles, ou quem sabe aprenda a conviver com eles. Não importa qual o caminho que você escolha, sua atitude será mais importante do que a situação em si. Para o seu crescimento, é importante que você reconheça o que tem de melhor em você e como pode lidar com isso. Você está sempre buscando o melhor na pior situação? Ou fica logo desencorajado e pensa em desistir quando nota que a situação não está saindo como você quer? Assume que é uma pessoa que pega sempre o melhor que a vida pode oferecer? Você sempre espera o pior e assim não ficará desapontado e nunca fica? Ou você é uma pessoa que naturalmente espera que existam coisas boas guardadas para você? Você se sente com força e capaz de encontrar qualquer desafio, enfrentar e vencer? Em outras palavras, você tem o que o Dr. Peel chama de expectativa positiva criativa? Expectativa positiva criativa. Se eu pudesse ensinar só isso às pessoas, se isso fosse ensinado nas escolas, por exemplo,
Se as escolas desse país ensinassem as crianças a olharem para o melhor, lutarem pelo melhor, elas poderiam ser melhor. Nós teríamos o maior país da história da humanidade, embora a gente já tenha, se esquecermos os males. Nós poderíamos conseguir de uma forma melhor agora. Fiz uma palestra na Carolina do Sul para um homem chamado H. William Mitchell, superintendente de uma escola. Ele organizou uma reunião imensa em um grande ginásio com cerca de 15 ou 20 mil pessoas naquele ginásio fantástico. Não é um lugar aconselhável para palestras, porque o mesmo eco que ouvimos nos jogos de basquete, ouvimos também quando há palestras acontecendo lá. Existem problemas acústicos. Mas, de qualquer forma, havia uma grande multidão e eles estavam comemorando um ano da prática do pensamento positivo na escola pública. Eu tenho aqui uma coluna de Paul Harvey. Paul é muito amigo meu. Ele que programou os créditos e foi assim que tudo começou. Bem, eu estava lá no final do primeiro ano. E ele escreveu o texto. Então vejam o que aconteceu nas escolas públicas daquela cidade. Quando as crianças têm a ideia da expectativa positiva, criativa e da fé religiosas, elas ficam mais unidas. Pela primeira vez na história, os alunos do primeiro grau das 15 escolas ficaram acima da média nacional. 53% de uma das escolas teve nota acima da média. E 10% conseguiu mais um ano de bolsa de estudos. Alunos do segundo grau de uma outra escola, em um ano aumentaram a média de 6,4 para 7,7. A cadeira de ciências aumentou de 7,2 para 8,7. Os alunos que frequentavam essas escolas realizaram uma melhora de 2,31%. O vandalismo nas escolas durante o ano passado foi considerado inédito. O que Harvey disse quer dizer nenhum. Diminuíram as faltas e o coleguismo aumentou significativamente. Foi tão surpreendente o resultado do programa iniciado nas escolas que alguns outros países mostraram interesse nesse sistema, começando pela Venezuela e Índia, que já estão pedindo detalhes. Não ia ser fantástico se cada escola deste país, todos os dias, pedisse aos alunos que fizessem a melhor imagem do Criador e que segurassem essa imagem firmemente em suas mentes e que com a ajuda de Deus, é claro que fazer isso seria ilegal, mas a gente daria um jeitinho. Pensem no tipo de cidadãos que iríamos ser. No lado 1 dessa fita, nós falamos sobre o poder do entusiasmo e sobre a necessidade de manter seu entusiasmo em um nível alto. Agora você já sabe que deveria pensar sobre o problema com pensamentos positivos. Mas você sabe que deveria envolver o problema com entusiasmo, porque quando coloca o pensamento e o sentimento juntos, você pode então fazer tudo aquilo que precisar fazer com aquele problema. E a melhor forma de administrar qualquer problema é mantendo um nível alto de otimismo. Se você não for feliz e otimista, o seu entusiasmo irá definhar como uma bateria em desuso. Você precisa se manter plugado na condição de ter pensamentos positivos, e assim você verá como as coisas boas chegarão até você, ao invés de deixar as coisas ruins acontecerem. Isso significa que você precisa se posicionar e ter uma mente bastante positiva, e você deve escolher ser feliz. Não importa se a situação for desesperadora, ela irá ser colorida pela sua reação em relação a ela. Se você esperar um fracasso, irá fracassar. Dr. Pew chamou a atenção para o ponto de que, se você espera um fracasso, talvez seja o que você realmente queira, mesmo que você não tenha consciência disso. Da mesma forma, quando quer alcançar alguma coisa e deseja de todo o coração, você pode quase que garantir que irá conseguir. Dr. Pew contou a história de um senhor que disse ter o segredo para a felicidade. Ele disse: quando eu acordo de manhã, eu tenho duas escolhas. Uma é ser infeliz e a outra é ser feliz. Bem, embora eu possa parecer meio bobo, eu sou esperto o suficiente para escolher a felicidade. É só isso que precisa ser feito. Todas as manhãs eu levanto e escolho ser feliz. E você? Como você levanta todas as manhãs? Se você tivesse escolha, o que escolheria? Felicidade ou infelicidade?
Então, para sermos um pouco mais específicos, pense em algumas situações que você vivenciou recentemente e pense como você as influenciou com a sua atitude. O que queremos dizer é, você olhou para as vantagens ou você abraçou imediatamente o problema. Por exemplo, se riscaram seu carro, você pensou em quanto iria custar e ficou preocupado em como iria pagar? Ou você ficou contente por não ter sido pior ou por não ter sofrido um acidente? Se você perdeu o seu trabalho, você ficou deprimido e com raiva de seu chefe? Ou você pediu a Deus que lhe desse força para sair e conseguir outro emprego? Se você descobriu que precisaria ser operado, você ficou chateado pelo fato de estar doente? Ou ficou otimista porque percebeu a doença em tempo e ainda planejou o que ia fazer durante a recuperação? Se você criou uma tragédia ou um desafio, e isso dependeu de você, você escolhe ser um coitado. Ouça como o Dr. Bill explica isso. Entendam isso. Nada deve ser impossível para você. E eu sei que deve haver muitos pensadores negativos hoje aqui e irão dizer que isso não funciona assim. E eles vão colocar muitos e muitos argumentos. Mas por que será que eles fazem isso? Porque eles não querem ser vitoriosos. Parecem sentir que o fracasso os deixa felizes e não querem que ninguém seja vitorioso também. E o pior de tudo é que temos muitas pessoas hoje aqui que querem que as coisas deem errado. Porque eles estão conformados com o próprio fracasso. Muito bem, então o que você vai fazer quando olhar de outra forma para o impossível? Mas como você vai olhar de outra forma para o impossível se você não se mexe? Aqui está o impossível, aqui está você. É só isso que você vê. O que você vai fazer então para olhar de outra forma para o impossível? Seja superior a ele. Torne a impossibilidade menor e torne você mesmo maior. Em outras palavras, você reduz a impossibilidade edificando-se. Você se sentirá maior e assim poderá olhar para baixo para ver o seu problema. Todos os grandes generais que conseguiram pelo menos uma grande vitória militar sempre ficaram no alto para poderem olhar seus inimigos lá embaixo. Assim, eles podiam controlar o inimigo. E o ser humano que quiser superar um problema precisa conseguir ficar acima do problema e olhar o problema de cima. Então, ele não vai parecer tão vulnerável e você vai ficar bem mais confiante a seu respeito. Eu almocei um dia com um rapaz que fez um desenho na toalha branca da mesa. O pessoal do restaurante não gostou muito, mas eu nunca mais esqueci. Ele desenhou uma montanha imensa. E então ele desenhou um homenzinho. E a disparidade entre o homem e a montanha era espetacular. Então, ele disse para mim, como o homenzinho pode chegar até o outro lado desta montanha? Tudo o que eu disse foi que talvez ele pudesse dar a volta pelo lado direito e ele disse, não dá, é muito agreste. E eu disse, muito bem, então ele pode ir pelo lado esquerdo. Ele disse, são os esquerdistas que vão pelo lado esquerdo. Ele não pode passar porque é muito agreste. Bem, então eu disse, e se ele fizesse um buraco por baixo? Ele disse, não daria porque seria muito profundo. Bom, então eu disse, então ele poderia ir rolando pela montanha. E ele disse, mas isso é uma estupidez. Ela é muito grande. Ele vai acabar quebrando a cabeça e perdendo sua inteligência. E eu disse, então como é que ele vai conseguir chegar ao topo da montanha? Então ele disse, bem, você sabe, é uma montanha rochosa. E muitas pessoas já tiveram muita dificuldade para conquistarem uma montanha rochosa. Então ele disse, quando você vai para a Califórnia hoje em dia, como você faz? Você pega um avião e passa por cima das montanhas. Então por que não podemos usar um avião de qualquer tipo que foi inventado pela mente do homem? Se o homem consegue subir 180 metros com uma escadinha, por que não conseguiria subir, quem sabe, 350 metros de altura? E se ele fizer uma escada instável, ele chega a 500 metros de altura. Ele pode fazer qualquer coisa para ficar acima de qualquer obstáculo, a menos que ele pense, e ao pensar ele cria aquilo que irá levá-lo ao topo da montanha. Então você está vendo. Aqui está a sua montanha e aqui está você, muito pequeno. Mas você tem inteligência, e com inteligência você pode pensar, e com inteligência você pode rezar, e com inteligência você consegue um impulso até chegar ao Senhor.
e você supera as dificuldades. Não são pensamentos confortadores? Consiga esse impulso e você irá superar qualquer dificuldade. A pergunta que você precisa responder para si mesmo é: onde eu me posiciono? Você está se sentindo culpado, pensando em como é incapaz de executar tarefas impossíveis? Ou você está alto como as águias olhando para baixo? Lembre-se que quanto mais distante você olhar para alguma coisa, menor ela vai ficar. Quanto mais alto você deixar a sua mente voar, menores os obstáculos parecerão. Se você tiver dificuldade para ser um otimista, você se beneficiará com o trabalho citado pelo Dr. Pill, o Credo para Otimista, escrito por Christian D. Lawson. Nesse credo, você faz 10 promessas, e se você as mantiver conscientemente, você ficará preenchido com otimismo e alegria. A primeira promessa da crença do otimismo é: prometa a você mesmo que você ficará tão forte que nada será capaz de perturbar o seu interior. Isso significa colocar a sua fé em uma força maior e, dependendo de sua habilidade interior, você poderá atravessar qualquer montanha. Segundo, prometa que você irá conversar sobre a boa saúde, felicidade e prosperidade com cada pessoa que encontrar. Evite comentários negativos e olhe somente para o lado positivo dos problemas. Escape das fofocas e lide com o aspecto positivo de cada dia. Terceira, prometa que seus amigos achem que sempre haverá algo de positivo neles. Valorize-os e confirme. Permita que eles compartilhem do seu otimismo. Quarta, prometa que você olhará para o lado ensolarado de tudo que vir e ouvir. Avalie cada situação vendo o lado bom ao invés do lado ruim. Afaste-se dos pessimistas e dos predadores. Desligue as nuvens negras e descubra o lado brilhante. Quinta, prometa que você irá pensar apenas o melhor. Você trabalha para realizar somente o melhor. E você irá esperar apenas o melhor. Porque você merece apenas o melhor. A sexta promessa da crença do otimista é: prometa ficar tão entusiasmado com o sucesso dos outros como você fica com seus próprios. Comemore as alegrias de seus amigos com o mesmo fervor com que você suaviza suas tristezas. 7. Prometa que você esquecerá os erros do passado e concentre-se nas grandes realizações do futuro. Feche a porta para o ontem. Trabalhe positivamente o hoje e antecipe com ansiosidade as alegrias do amanhã. Oitava, prometa parecer amigável o tempo todo. Dê um grande sorriso para todas as criaturas vivas que encontrar. Logo irá ver uma trilha de sorrisos atrás de você. Nona, prometa que você irá investir tanto tempo melhorando você mesmo que não terá tempo nenhum para criticar outra pessoa. Então, finalmente, a número 10. Prometa a você mesmo que será muito compreensivo para ter preocupação, muito nobre para ter raiva, muito forte para ter medo e muito feliz para permitir a presença de problemas. Em outras palavras, decida que de agora em diante você irá brilhar com novo otimismo e com espírito positivo. Não importa se a tarefa é difícil, você sabe que poderá fazer. Nada é impossível para você. É só perguntar para o Dr. Pill. Qual foi a última vez que você falou "é impossível"? Eu sinceramente confio que quando você sair daqui, você irá tirar essa palavra do seu vocabulário. Esse é o final do lado B. Para ouvir esse lado novamente, volte a fita para o início. Para ouvir de novo o lado A, vire a fita agora.